fé, esperança e amor, eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor, creio em Deus, trino e eterno, que criou o céu, a terra e o mar. Sou católico, firme e sincero, ao meu Deus aprendi a adorar. Eu confio em nosso Senhor. Confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero salvar a minha alma, com auxílio da graça de Deus. Cumprirei sempre os 10 mandamentos que me abrem as portas do céu. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação, remissão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. E na força do Espírito do Senhor nosso Deus, na proteção da Santíssima Virgem Maria, orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, pela cura de todos os seres humanos que estão sofrendo com a ansiedade. Que todos os que sofrem com ansiedade sejam curados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, pela cura de todos os que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidade, do coração, dos rins, do estômago, dos pulmões, que todos sejam curados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam curados interiormente e sejam curados fisicamente. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro pela libertação de todos os seres humanos, que todas as pessoas que estão sofrendo com qualquer tipo de vícios sejam libertados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, derrotando todos os tipos de demônios, todos os espíritos malignos
que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo todos os demônios sejam derrotados, sejam precipitados e que todas as pessoas sejam libertadas para sempre e vejam novas todas as coisas. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre nele as profecias de Isaías. Havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouviu e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento.
quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro dá 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, no Santo Evangelho de hoje, é a parábola do semeador. O que é uma parábola? Uma parábola, povo de Deus, é uma comparação indireta para que as compreendamos o reino de Deus e as vivamos. Por isso, a palavra é semeada em nosso coração. O que é o terreno? O terreno é o nosso coração. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus, que é semeada em nosso coração. Encontramos, povo de Deus, 3 parábolas do semeador. Na primeira parte da literatura do Santo Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo conta as 3 parábolas do semeador. Na segunda parte, o nosso Senhor Jesus Cristo explica a parábola do semeador. Explica a comparação indireta, para que todos as compreendam. Porque para as multidões o nosso Senhor Jesus Cristo falava em parábolas, e para os discípulos não falava em parábolas, fazia a comparação diretamente, e para as multidões indiretamente, para que todos as compreendessem. E por isso, povo de Deus, e por quê? Encontramos na literatura do Santo Evangelho deste dia santo, dia do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo argumentando: o que tem será dado ainda mais, mas o que não tem será tirado até mesmo o que tem, o que ele pensa em ter. Entendamos bem, povo de Deus, porque quem não persevera, não usa a inteligência, os dons e os talentos, não vai aprender as coisas, porque não persevera, não usa os dons e os talentos. Que Deus, o Todo-Poderoso, nos dá os dons, os talentos e a inteligência. E nós temos que perseverar e ter muito cuidado para não se acomodar. Ter muito cuidado mesmo para não se acomodar. Temos que perseverar, que testemunhar e buscar as coisas novas e antigas, como comenta São Bento na regra, falando do irmão que vai ser eleito abade de uma comunidade do mosteiro.
tem que conhecer as coisas novas e antigas. É a perseverança, povo de Deus, que todos perseverem. Como está na primeira leitura do profeta Isaías, lá concluindo segundo Isaías, povo de Deus, é a chuva e a neve desce do céu, e para lá não voltam mais. Fez uma nuvem, a chuva desceu do céu, para lá a chuva não volta mais. Mas ela vem irrigar e fecundar a terra. Ela fecunda a terra, para lá não volta jamais. E a lógica, povo de Deus, é a palavra que é semeada em nosso coração. Ela tem que permanecer em nosso coração. Temos que perseverar com a palavra de Deus, de se alimentar da palavra de Deus e deixar produzir frutos, e que esses frutos permaneçam, como está na literatura do Santo Evangelho. De quem persevera, as sementes que caíram em terra boa. Em terra boa é o coração puro de quem persevera e faz a vontade de Deus. Assim produz frutos e muitos frutos. Que todos tenham ouvido e compreendam o que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos dizendo. Que o coração bom, o coração puro, o bom terreno, a semente, a palavra de Deus cai, nasce, cresce e produz frutos, e que esses frutos permaneçam, isto é, as boas obras. Por isso, tenhamos todos os instrumentos das boas obras. Como comenta São Bento na regra, vivamos os instrumentos das boas obras, e que o nosso coração seja o bom terreno, que a semente nasça, cresça e produza frutos, e que esses frutos permaneçam. Que o semeador está semeando a semente. E vamos cultivar o coração, vamos cultivar o nosso terreno. Que o nosso terreno é o nosso coração. Que o nosso terreno seja terra pura para a semente ser semeada, nascer, crescer e produzir frutos. E que todos nós estejamos produzindo frutos, sendo santificados e se santificando. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos cultivem o terreno, que o terreno de todos os seres humanos seja um bom terreno, que a semente nasça, cresça e produzam frutos, e que esses frutos permaneçam, ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém.
A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o nosso terreno seja o bom terreno, estejamos cultivando o nosso coração, para que o semeador semeie a semente e que a semente nasça, cresça e produza frutos e que esses frutos permaneçam. E estejamos orando uns pelos outros e juntos formando novas amizades, para que em tudo Deus seja glorificado. Feliz domingão, bom e delicioso almoço. Virgem Maria Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida.